Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do podcast Unifip, esse nosso espaço de comunicação, interação e informação. E hoje a gente traz um assunto que é muito importante para alunos, professores, pesquisadores, quem trabalha com produção científica. Nós vamos falar sobre Google Acadêmico, que é aí uma plataforma, né, onde estão disponíveis vários estudos, né, vários artigos publicados de pesquisadores de todo o mundo. Mas, para conversar sobre esse assunto, eu trouxe aqui o professor Alexandre Castro, que é pesquisador e professor do curso de arquitetura. Tudo bem, Alexandre? Olá, meu irmão. Tudo bom? Vamos lá. Alexandre, você elaborou um e-book, né, sobre Google Acadêmico. Google Acadêmico, ferramenta de pesquisa, criação de perfil e quantificação de citações. Primeiro, deixa eu pedir para você começar situando quem está nos acompanhando sobre o que é o Google Acadêmico. O Google Acadêmico, ele é uma plataforma, um site de busca, né? Ele é um motor de busca que permite o usuário fazer a busca filtrada por publicações acadêmicas. Então, diferente do Google normal, onde quando você digita a palavra-chave vão aparecer resultados mais genéricos, pode aparecer resultados acadêmicos, mas também sites não acadêmicos, sites de maneira geral. O Google Acadêmico não, ele já filtra para sites que têm filiação acadêmica. Então, sempre que vai fazer alguma pesquisa de um artigo, um livro, você pesquisando no Google Acadêmico, você tem um resultado muito mais filtrado e mais rápido do que em um motor de busca tradicional. Só para deixar vocês também ambientados mais um pouquinho sobre essa plataforma, o serviço ele surgiu em 2004 e em 2006, né, após 2 anos, a plataforma foi implementada aqui no Brasil. Hoje, o Google Acadêmico é considerado a maior fonte de arquivo científico online. Nós temos hoje no Google cerca de 3 bilhões de pesquisas realizadas todos os dias. Boa parte dessas pesquisas acontece exatamente no Google Acadêmico. E aí, o que é que motivou você, Alexandre, a produzir esse e-book? Mivan, eu sou um professor que tem um viés muito para a área científica. Já tive atuação no mercado como arquiteto urbanista, mas eu sou mais professor pesquisador. Ministro disciplinas de área de metodologia científica, de TCC. Terminei recentemente o meu doutorado no final do ano passado, então estava nesse processo também de pesquisa científica. E como professor, às vezes eu vejo o aluno, quando ele tem aquele primeiro contato, né, com a pesquisa científica, vai fazer um artigo com o professor, vai começar a escrever o TCC, às vezes ele tem aquela dificuldade, né, de pesquisar artigos ou referências confiáveis para começar a escrever o seu trabalho. Isso é natural porque a pesquisa científica ela tem uma série de ritos, né, para você escrever. E eu sempre tive, como professor, também uma visão de tentar facilitar o acesso, né, à informação. Eu há 9 anos também tenho um blog, né, pessoal, onde eu faço tutoriais das áreas de arquitetura e urbanismo. Qual blog? O nome se chama Rede Urbana. O link é redeUrbana.com.br. Então, às vezes eu divulgo lá um material mais teórico, né, um resumo de um conteúdo, tutoriais de alguns programas de área de arquitetura e urbanismo e afins, né? Então eu já tinha esse lado de tentar facilitar o acesso à informação. Então eu comecei a ver, né, essa dificuldade de alguns alunos em fazer essa pesquisa e isso motivou a criar um conteúdo que eles pudessem, em paralelo, né, à sala de aula, porque muitas vezes é um conteúdo que não dá tempo pela demanda de conteúdo, né, você dá aquela encaixada, então acaba que é um material que você pode ler num horário à parte e você vai acompanhando, né, um material mais consultivo e você pode ir sanando essas primeiras dificuldades, né, e você ir se habituando com a plataforma. Então é um material que eu pensei inicialmente como um material mais daquele suporte, mas também que pode ajudar o aluno ou o professor também que já tem um pouco mais de experiência com algumas informações um pouco mais avançadas, algumas técnicas de busca e
algumas outras ferramentas como criação de perfis, quantificação de citações. Eu acredito que deve ter algum aluno, por exemplo, que quando vai tá iniciando aí sua jornada acadêmica ou vai passar por um processo de orientação, talvez nem conheça ainda a plataforma. Tem esse perfil também? Sim. Normalmente a gente é acostumado no nosso dia a dia a fazer uma busca normal no Google. No Google normal. Às vezes você digamos assim. Você já abre o seu browser de pesquisa no seu celular, no computador, às vezes já tem lá o Google, algum outro similar, né, alguma outra plataforma parecida, e você faz aquela pesquisa, que é uma pesquisa muito mais genérica e acaba tendo uma quantidade de resultados maior e às vezes a pessoa se perde para fazer a pesquisa. Então, eu gosto de apresentar sempre o Google Acadêmico já para dizer, não, por aqui você vai ter uma quantidade menor de resultados, mas elas já vão ser filtradas, direcionadas para o conteúdo que você quer. Obviamente que usando técnicas relacionadas às palavras-chave, a alguns modificadores, né, como são chamados, você consegue um filtro ainda maior, mas para a pessoa que está saindo, vamos supor, do ensino médio, está chegando no ensino superior, às vezes não conhece porque também é uma ferramenta muito específica da área acadêmica, então às vezes demora um pouco, às vezes a pessoa quando vai começar a fazer o primeiro artigo que se depara, às vezes a pessoa quando faz o primeiro projeto de pesquisa. Então, às vezes a pessoa pode até demorar quinto, sexto período para acabar conhecendo, porque nesse período não fez ainda essa imersão. Tem casos assim e tem casos também que quem conhece já logo desde o começo, mas é um livro que eu tento fazer um conteúdo para, independente desse perfil, do aluno do primeiro período até aquele professor mais experiente, tem conteúdos que podem, de alguma maneira, dar esse tipo de suporte. É importante lembrar também, Alexandre, que não é um e-book voltado só para professores ou estudantes de arquitetura, né? Por mais que você seja professor do curso de arquitetura. Mas, assim, todos os cursos de graduação, toda a comunidade acadêmica pode e vai ganhar muito com acesso a esse e-book. Sim. O Google Acadêmico, ele pesquisa de várias áreas, né, da ciência. O próprio e-book eu já montei de maneira de não ser focado para a minha área. A intenção também foi essa, de criar um material que ele pudesse ser mais amplo, que ele pudesse de alguma maneira alcançar mais pessoas, né? Não ficar restrito somente a um grupo, por mais que alguns exemplos que tem prints de tela, né, mostrando o tutorial, eu vá colocar palavras-chave mais da minha área de atuação, mas que ele é só um exemplo e pode ser adaptado para engenharias, para medicina, odontologia, fisioterapia, enfim, qualquer outra área do conhecimento que a pessoa precise fazer, né, uma pesquisa científica. Quais são as principais ferramentas que o Google Acadêmico oferece para facilitar a busca dentro da plataforma? Então, Mirvan, você tem basicamente dois eixos principais de ferramentas. Tem os próprios modificadores de palavras-chave, que quando você coloca a palavra-chave que você quer pesquisar, aquilo já faz um filtro por natureza. Vou dar um exemplo. Eu pesquiso sobre mobilidade por bicicleta. Então, se eu colocar lá no Google Acadêmico mobilidade por bicicleta, ele vai achar publicações relacionadas a esse tema. Mas ele pode achar conteúdos que só tem a palavra mobilidade. Pode achar conteúdos que só tem a palavra bicicleta. Então, um modificador como exemplo, se eu colocar esse termo todo entre aspas, ele só vai encontrar as publicações que tem o termo completo, mobilidade por bicicleta. É uma forma de refinar essa busca, de deixar mais detalhada. Isso, exatamente. E aí tem vários outros modificadores que eu vou colocando também no e-book. E também tem um segundo conjunto que são as próprias ferramentas de filtro do próprio Google Acadêmico. Por exemplo, por data. É muito comum a gente solicitar aos alunos que eles pesquisem os artigos mais recentes para saber o estado da arte, né? O quanto que está andando recentemente, os avanços mais recentes daquela área. Então você pode dizer, eu quero pesquisar a partir de 2022. Então ele só mostra as publicações a partir de 2022. Ou somente as publicações em português. Sabemos que muitas vezes o nosso aluno ou o próprio professor, às vezes a gente tem alguma dificuldade com algum idioma estrangeiro, então aquelas publicações em outros idiomas podem acabar não interessando num primeiro momento. Então ele já pode filtrar somente nas publicações em português. Pegar também citações ou patentes, então são filtros que já vão também delineando, né, o tipo de conteúdo que vai aparecendo. A ideia não é você reduzir ao ponto de haver pouquíssimos, mas
de ter somente aqueles que realmente interessam dentro daquelas palavras-chave, daquela temática que você está pesquisando. Para otimizar seu tempo, inclusive, né? A sua pesquisa. Mas aí, dentro da plataforma, Alexandre, contém mais artigos, livros completos? Qual tipo de conteúdo que eu encontro acessando o Google Acadêmico? No Google Acadêmico você vai encontrar desde artigos de revistas científicas, artigos de congresso, você pode encontrar e-books. É muito menos frequente e-books do que os artigos, porque eles normalmente são em plataformas vinculadas a instituições universitárias, a programas de pós ou sites de eventos ou os próprios sites das revistas e que acabam ficando indexados, né? Eles ficam vinculados ao Google Acadêmico e acha mais facilmente. Mas o Google Acadêmico, ele busca somente de sites que são vinculados a instituições. Então, é muito difícil você encontrar uma publicação que não seja acadêmica, que não seja uma publicação científica dentro desse meio, a não ser que seja alguma que, por algum motivo, está vinculada a alguma instituição e foi ali colocada. Mas, em linhas gerais, ele já faz esse filtro e você encontra dos mais diversos tipos. Livros, artigos, resumos também. Alguns você tem acesso completo, alguns acessos parciais, que vai depender também do link do site onde foi encontrado. O Google ele só facilita, né, a compilação desses links e você vai lá e acessa e você vê o grau de disponibilidade. Ô Alexandre, diante assim, de tanto conteúdo, de tanta coisa que é disponibilizada, como é que o aluno, ou pesquisador, ou professor, enfim, na sua busca, como é que ele consegue diferenciar que aquele é um assunto, ou melhor, é um artigo confiável, é um conteúdo confiável em relação a outros que talvez tenham menos relevância? Existem alguns dados que o próprio Google Acadêmico oferece que você pode acabar utilizando. Por exemplo, ele mostra uma barra inferior ao link da publicação o número de citações. Se eu vejo que é um trabalho que tem 40, 50, 60 citações, é um trabalho que foi citado, foi utilizado por vários outros pesquisadores e que muito provavelmente, né, é um trabalho que vem a ser bastante relevante. Não é a única, porque às vezes você pode ter um trabalho muito bom, mas ele é recente e também não foi citado. Você também pode ver pelo link, né, de onde ele está hospedado, se é de fato dentro de uma instituição, se esse é um site um pouco mais genérico ou não, que por mais que sejam publicações acadêmicas, pode acabar acontecendo de encontrar um site um pouco mais genérico. Por exemplo, os TCCs aqui da Unifip, eles estão lá no repositório institucional que está vinculado indexado no Google Acadêmico. Então, se você vê lá um trabalho desse que está lá no repositório institucional do Unifip, você sabe que está ligado a uma instituição e é uma publicação de confiança. E aí, com o passar do tempo que você vai fazendo essa pesquisa, você vai filtrando, você vai conversando com um professor, com um orientador, com outros colegas que vão direcionando tal autor, ele é um autor bom da sua área. Então, você vai procurando, às vezes, pelo nome também do autor e não somente por palavras-chave. Às vezes, esse autor ele tem um perfil no Google Acadêmico, então você pode encontrar vários outros artigos dele, né? Então, por exemplo, eu tenho o meu perfil lá no Google Acadêmico. Se você digitar meu nome, vai aparecer lá, você clica no link e vai aparecer as minhas publicações que estão lá indexadas. Então, você pode ver as publicações que eu tenho também. Então, isso são estratégias que você vai utilizando, né, para fazer essa pesquisa com mais confiança. Porque, assim, o estudante, por exemplo, ele pode criar o seu perfil no Google Acadêmico. Como é que é esse processo, digamos assim? A priori, Mivan, qualquer pessoa que tem uma conta Google, ela pode criar o seu perfil no Google Acadêmico. Não necessariamente é uma pessoa que já tem publicado, mas um aluno que ele não publicou, mas ele quer ter lá seu perfil, ele pode criar. Ele só não vai ter uma compilação de publicações até ele ter esses trabalhos ali indexados. No caso, à medida em que ele for produzindo conteúdo acadêmico, obviamente, ele pode subir para essa plataforma. Isso, exatamente. A partir do momento que você pode tanto inserir manualmente a informação daquela publicação, ou quando ela já é automaticamente indexada no Google Acadêmico, dependendo da sua configuração de perfil, ela já aparece automaticamente ou você recebe uma notificação. Mivan, você tem um artigo aqui que tem o seu nome e eu queria que conferisse se é realmente seu. Você confere e automaticamente ele já anexa no teu perfil.
é interessante para você já até criar esse perfil como uma maneira de divulgar o seu trabalho. Você vai poder falar melhor do que dessa questão de marketing, mas de alguma maneira serve como um marketing, como um cartão de visitas, vamos dizer assim, acadêmico, científico, para quem vai estar pesquisando algum trabalho seu ou o seu próprio nome. Então, de alguma maneira, dá visibilidade para o seu trabalho e também para a instituição, porque aparece a instituição que você está vinculado. Então, isso também ajuda bastante nesse sentido. Como as outras redes sociais também são utilizadas para divulgar trabalhos profissionais, né? O próprio LinkedIn ou Sim. as redes sociais como o Instagram, que também se cria perfis profissionais, você pode criar seu perfil no Google Acadêmico também nesse sentido para dar mais visibilidade para a sua produção científica. Vamos lá, eu estou produzindo aqui minha monografia, né, aqui na instituição. Da mesma forma que eu tenho acesso à biblioteca aqui do Unifip, a biblioteca física, né, que nós temos um acervo bastante rico em conteúdo, em títulos, eu posso ir lá, pegar um livro da biblioteca, utilizar como referência bibliográfica, com citações, enfim. No Google Acadêmico eu posso fazer esse mesmo trabalho e utilizar como referência nas minhas publicações. É isso? Sim. Vamos supor, naquele exemplo que eu falei sobre mobilidade por bicicleta. Então, eu achei um trabalho que me interessa. Se eu tiver um perfil no Google Acadêmico, mesmo que ele esteja vazio, mas eu posso, por exemplo, salvá-lo na minha biblioteca. Tem lá uma estrelinha de favoritar. Então, eu posso, de repente, salvei porque eu vou ler uma parte, mas eu quero ler novamente, futuramente, e eu não quero baixar ali, né? De repente, a internet está com alguma oscilação, estou com dificuldade de baixar aquele conteúdo, eu posso simplesmente salvar. E aí, quando eu voltar, eu clico na minha biblioteca e tem lá a lista de trabalhos que eu salvei que eu posso recuperar e ler novamente. Então, tem essa vantagem dele fazer esse link, né, entre as publicações que estão lá e você faz apenas essa recuperação. Eu gostei daquele trabalho que eu li. Ele, na parte de baixo lá da publicação, ele tem um botãozinho chamado citar, onde ele já cria a referência bibliográfica em diferentes modelos, inclusive a partir da ABNT, onde você pode pegar aquele modelo de citação e colocar no seu trabalho. Só tomar cuidado que, dependendo da publicação, às vezes pode faltar alguma informação ou outra que a NBR pede para você colocar na citação. Aí é importante consultar um professor, consultar as normas para ver se está tudo ok, para não faltar informação. Mas ele gera também esse modelo de citação que você pode recuperar e é uma coisa que também agiliza bastante. Quando a gente está fazendo trabalho, às vezes demora um pouco mais de compilar citações, ver como é que cita um livro, como é que cita um trabalho de congresso. Então, ali também já dá uma agilizada, uma economia de tempo, né, desse fluxo, né, do seu processo de escrever um TCC ou algum artigo. Isso ajuda muito, porque o que eu já vi de aluno assim, em processo de produção desesperado, digamos assim, com as referências de como é que eu monto aqui essas referências, então já é uma ajuda assim, interessante, principalmente para quem está começando, né? Porque depois, a partir do momento que você passa a produzir outros artigos, conteúdos acadêmicos, você também cria já aquela facilidade, né? Aquela familiaridade com a produção das referências, das citações, enfim. Eu queria saber também, Alexandre, em relação a como é que isso vem sendo utilizado aqui no Unifip. Digamos assim, você já colocou que os nossos trabalhos de conclusão de curso, eles estão no repositório institucional, que estão indexados lá no Google Acadêmico. Então, qualquer pessoa que pesquisar sobre determinados assuntos que sejam dentro das áreas de estudo dos nossos alunos aqui, poderão encontrar os trabalhos do Unifip. Isso. Pode tanto pesquisar no próprio repositório, né, no site do repositório, mas se você estiver lá no Google Acadêmico pesquisando, você pode eventualmente encontrar, né, esses trabalhos. Ou você pode até, se você realmente quiser encontrar um trabalho específico daqui pelo Google Acadêmico, tem um modificador que você coloca site, aí você coloca unifip.edu.br, e aí todos os trabalhos que tiverem indexados dentro desse endereço, que aí o repositório institucional está sobre esse endereço, esse domínio, ele vai acabar encontrando e filtrando nos próprios resultados. Então, facilita também encontrar os próprios trabalhos da própria instituição, que é importante, né? Na disciplina que eu dou de TCC, a gente trabalha com a figura do TCC de estimação.
O que é esse TCC de estimação? É algum TCC parecido à temática, né, que você vai meio que fazer uma engenharia reversa de ver como é que a pessoa escreveu a introdução, como é que a pessoa citou tal trabalho, como é que ela construiu os objetivos, para você aprender também vendo como outras pessoas fizeram. Então você pode tanto achar diretamente no repositório, mas pesquisando lá no Google Acadêmico, de repente você vai e encontra esse TCC aqui do Unifip e você utiliza lá na disciplina tranquilamente. Então eu já faço meio que esse link na própria disciplina para já motivá-los a fazer essa busca um pouco mais avançada. Todas essas dicas que você está dando aqui estão lá no e-book, né? Isso. Tudo explicadinho. Como é que você falou agora há pouco sobre a questão das citações? O pesquisador ele vai ganhando relevância, no caso, como você falou, atrelando aí ao marketing, autoridade naquele assunto, a partir dessa quantidade de menções, de citações? As citações normalmente já são utilizadas no âmbito internacional como uma medida de qualidade e de relevância tanto da publicação como do pesquisador. Aqui no Brasil a gente vai começar a sentir mais isso agora porque saiu uma portaria da CAPES no final do ano passado dizendo que o Qualis ele vai ser extinto. Então a gente vai estar num processo de transição, né, onde as citações vão estar entre as métricas a serem utilizadas. Inclusive isso vai mudar, creio eu. Não tenho uma bola de cristal para adivinhar, mas eu imagino que isso mude também, inclusive, o perfil de publicações, onde a gente vai tentar focar em publicar muito mais com qualidade para que as pessoas citem o nosso trabalho, né, do que simplesmente produzir, às vezes, mais artigos para colocar aquela quantidade de artigos no currículo. E isso é bom porque os próprios alunos eles também vão ser incentivados a publicar com mais qualidade, a publicar trabalhos que possam também ser citados por outras pessoas, os próprios professores também. Então, as citações, elas vêm como uma medida, apesar que a gente também tem que tomar cuidado naquilo que eu disse, que às vezes você tem uma publicação recente que é muito boa, mas por ser muito recente, ela pode não ter tanta citação. Mas que conforme você vai vendo, de repente, a quantidade de citações que um determinado pesquisador tem, a quantidade de citações que um trabalho tem, aquilo já vai demonstrando o impacto que aquele trabalho, né, gerou para a comunidade científica como um todo. Não é a única métrica que nós temos, mas é uma medida que você pode utilizar, né, dentre as várias outras, para fazer esse crivo da qualidade do que está se pesquisando e produzindo. Se o pessoal que está acompanhando agora o podcast quiser, terminou aqui de acompanhar o nosso conteúdo, acessar o Google Acadêmico, qual é a primeira coisa que ele deve fazer? Já criar um perfil ou ele consegue fazer essa busca mesmo sem a criação do perfil? Pode criar, sim, a criação do perfil. Ele pode fazer essa busca sem criar um perfil antes. A criação do perfil é mais indicada, não é que ela seja obrigatória, mas ela é mais indicada para quem já tem alguma produção, né? Alguém que já tem algum artigo publicado e que vai ter lá o repositório, ou quem quer, de repente, como eu disse, às vezes só criar o perfil para poder salvar na sua conta algumas publicações favoritadas, né? Você pode utilizar o Google Acadêmico independente de ter esse perfil ou não. Aquele usuário mais simples, um aluno de graduação que às vezes ainda não publicou, mas que ele precisa um artigo, um livro para fazer algum trabalho de alguma disciplina. É só acessar o Google Acadêmico, faz a pesquisa, ver aquelas ferramentas que filtram com mais facilidade e ele utiliza tranquilamente. Se você é uma pessoa que tem publicações, você pode criar seu perfil para facilitar encontrar seu trabalho, para organizar, inclusive, a visibilidade do seu trabalho, né? Inclusive já permitindo, a partir agora de janeiro, o currículo Lattes, ele já tem uma seção específica para colocar as citações do Google Acadêmico. Isso, para mim, foi também um dos pontos relevantes para a inserção desse aspecto no e-book, porque é uma coisa já bem recente. Isso demonstra o quanto que o Google Acadêmico ele está se tornando relevante dentro desse processo de busca, né? Existem outras plataformas como a plataforma Cielo, periódicos CAPES, Web of Science, mas que o Google ele ainda tem uma interface muito mais amigável e muito mais fácil para a pessoa utilizar, mesmo aquela pessoa que não é necessariamente da área acadêmica, mas que por algum motivo ela precisa pesquisar algum artigo, algum trabalho científico. Então, isso já demonstra o quanto que o Google Acadêmico cresceu, né, nesses quase 20 anos, né, 19 anos que ele foi, né, lançado aqui no Brasil, e que ele está se tornando cada vez mais relevante e que tem uma quantidade agora de publicações tal que você pode pesquisar praticamente qualquer publicação do mundo lá, ao alcance de algumas palavras-chave e clicar em buscar.
É interessante isso que você falou. Era uma coisa também que tinha me surgido aqui para perguntar. Era exatamente como essa questão do Google Acadêmico poderia impactar lá no currículo Lattes, né? Que é um currículo acadêmico, para quem não sei, não tem familiaridade, mas dá também uma relevância ao currículo Lattes. Sim. Tradicionalmente, aqui no Brasil, a gente... E é recente essa... É de janeiro desse ano, então tem mais ou menos um mês que começou essa ferramenta a ser implantada. Aqui no Brasil a gente tem a tradição de avaliar muitos currículos pela quantidade de produção. Então agora com a quantificação de citações e a inserção desses dados no currículo, vai se focar para um aspecto mais qualitativo e menos quantitativo. Por isso que é uma virada de jogo interessante, né, de a gente tentar focar em produzir um conteúdo que seja mais interessante para as outras pessoas lerem e citarem do que apenas produzir aquela quantidade e dizer que tem X artigos publicados. Vai ser mais importante dizer que tem X, Y citações. É importante também que as pessoas, além de acessar aí o Google Acadêmico, também criem aí o currículo Lattes, que é extremamente importante para quem está na área acadêmica, pretende seguir, né, nessa vertente. Ô Alexandre, e aí eu quero acessar o e-book, eu quero baixar teu e-book, eu quero acompanhar o conteúdo, como é que eu faço? O e-book eu deixei hospedado no site ResearchGate, que é como se fosse uma rede social de pesquisadores, e que ela está indexada no próprio Google Acadêmico, então eu acredito que nos próximos meses você pode encontrar lá o livro, mas que eu fiz uma postagem no meu blog, na Rede Urbana, onde eu falo, né, sobre o livro e já dou direto o link, né, de acesso direto. Então, quem quiser de repente dar uma conferida no livro, é só acessar a redeurbana.com.br e lá vai ter a postagem falando sobre o e-book. Ou no meu próprio Instagram, que é o @redeurbana, onde eu tenho aquela árvore de links, né, aquele Linktree, e eu tenho o link direto especificamente para também fazer, né, o download do livro. É um download gratuito, não requer cadastro, inserir e-mail, nenhuma informação, é apenas ir lá no ResearchGate, clicar em download e você pode, né, usufruir do livro. Ou seja, para facilitar mesmo a vida de quem está aí procurando essas informações. Para facilitar mais ainda, para quem está acompanhando no YouTube, a gente vai deixar aqui na legenda tanto o link do e-book para você baixar direto, quanto o link da rede do teu blog, né, da Rede Urbana, para você também que quiser acessar e ver também os outros conteúdos que o Alexandre produz e publica. E aí, qual conselho, uma mensagem final que você teria para quem está nos acompanhando para aprimorar suas pesquisas ou mergulhar nesse universo científico que a gente já tem falado aqui em alguns podcasts sobre a importância da produção acadêmica aqui dentro da instituição, né? Enfim, para criar um perfil profissional, digamos assim, antenado no que há de novo, né? O que é que você deixa de mensagem para esse pessoal? O ato de publicar, de publicizar, né, que é uma maneira que a gente também fala, é um ato de dar retorno à sociedade. Então, nós acadêmicos, quando eu digo nós, professores, alunos, pessoas que estão envolvidas nesse meio, muitas vezes a gente faz trabalhos bons, mas que às vezes ficam engavetados dentro da instituição. Então, eu entendo o ato de publicar como uma forma de serviço social, por mais que ele possa alcançar a sociedade como um todo com menos intensidade, porque as publicações vão interessar muito mais ao aspecto técnico ou às vezes a outros pesquisadores. Nem sempre é uma publicação que vai ter aquele impacto direto no morador, na população como um todo, mas que o fato de eu poder criar, por exemplo, um e-book, publicizá-lo e fazer com que um aluno possa ler e ele usufruir desse trabalho e realmente melhorar o trabalho dele, melhorar lá enquanto profissional, enquanto pessoa, já está valendo a pena. Então, pensar sempre que a publicação é um retorno que a gente pode dar, então a gente precisa publicar coisas que possam, de fato, ajudar as outras, mesmo que seja ajudar um outro pesquisador, um outro aluno a fazer seu TCC, né, a fazer seu trabalho, né, e sempre está se apoiando nos ombros de gigantes, como diz o ditado, né? A gente cresce sempre citando outras pessoas, se inspirando em outras pessoas, né?
Por mais que eu já tenha aí 10 anos de docência, mas eu também tenho professores que me inspiram, né, a ser um professor melhor. Alunos também que me inspiram, né, que o professor ele também pode aprender com o aluno. Então a ciência tem essa coisa. Troca, né? A ciência tem essa coisa. Você, por mais experiente que você seja, você nunca vai saber de tudo. E eu, como pessoa curiosa, ela me instiga a saber que amanhã ou daqui a uma semana vai ter alguma coisa na minha área que vai me instigar a criar um artigo novo, uma pesquisa nova. Vão aparecer alunos novos com ideias novas que também vão acabar me motivando, né, a fazer esse tipo de coisa. Então, é aquela correntinha, né, aquele trabalho de formiguinha, cada um fazendo a sua parte para a gente tentar, né, com essas produções, trazer algum tipo de impacto para a sociedade como um todo. É interessante porque às vezes a gente pensa assim, eu vou produzir mais o quê? Tem tanta gente falando sobre tantas coisas, tudo que a gente der um Google vai encontrar várias referências, né? Eu vou produzir mais sobre o quê? Mas são exatamente essas ideias, esses insights que você falou agora, né? De criatividade, que sai um conteúdo bacana, diferente, que ajuda realmente as outras pessoas. Você, enquanto pesquisador, produtor de conteúdo, né? Como é que vem, a partir de observações, como é que vem para você os insights do que você quer produzir ou gosta de produzir? Mivan, eu digo que eu sou um pouco privilegiado nesse sentido, porque como eu sou arquiteto urbanista e eu faço muita pesquisa na área de cidades, então a cidade a gente vive todo dia, mesmo enquanto cidadão. Então saio de casa, já estou vendo tudo o que está acontecendo, às vezes uma mudança na rua, né? Você começa a ver mais pessoas andando de bicicleta, você quer entender por que isso está acontecendo, porque está havendo transformações em vários edifícios que estão surgindo na cidade, né? A dica que eu dou para a pessoa que está com essa dificuldade é olhar o que já foi feito, mas também ver o que não foi feito, né? É uma coisa que a professora Patrícia e eu falamos muito na disciplina TCC, que a gente divide, é que a pesquisa científica é muito mais importante você encontrar o problema do que a solução em si. Isso é uma frase até de Albert Einstein, ele falou algo nesse sentido. Às vezes a gente é um caçador de problemas. Então, para a gente produzir uma pesquisa científica, tem que ter um problema a ser resolvido. Então, se você tiver esse olhar de tentar encontrar algo que não foi elucidado, uma pesquisa que não foi elucidado, algum problema real que pode ser solucionado com a pesquisa científica, já é um passo interessante. E sempre pensar não somente em fazer isso para um benefício próprio. Eu sei que a gente precisa, né, nos montar enquanto profissionais, né, fazer essa produção enquanto profissionais, mas pensar que o nosso produto é um produto que atende a população. Então, encontrar problemas que possam ser solucionados e essa solução possa vir ajudar as outras pessoas. Então é isso. Professor, muito obrigado. Eu conversei hoje com o professor Alexandre Castro, que é pesquisador, produtor de conteúdo, professor do curso de arquitetura e produziu, né, dentre essas várias coisas, nesses 10 anos de caminhada acadêmica, um e-book sobre Google Acadêmico, ferramentas de pesquisa, criação de perfil e quantificação de citações. Alexandre, muito obrigado aqui pelas suas contribuições e dizer que o que a gente conversou aqui é só um pouquinho do que tem no e-book, né? Porque a gente também não ia entregar tudo, que é para vocês poderem baixar o conteúdo. Sim, eu agradeço a oportunidade aqui, ao Centro Universitário de Patos como um todo pela divulgação do trabalho. E fico à disposição, né, para professores, alunos ou quem vai ler o livro quiser tirar alguma dúvida, conversar um pouco sobre o assunto, né? Estou sempre por aqui, podem me procurar para a gente conversar um pouquinho. Reforça para mim o blog e o Instagram. O blog é aredeurbana.com.br, o Arede Urbana é só um R, é Arede Urbana, e o Instagram é @aredeurbana também. Então, acessem, conversem com o Alexandre, tirem suas dúvidas, baixem o e-book e aprendam muito mais sobre esse assunto. E aí, eu agradeço a vocês que nos acompanharam em mais uma edição aqui do podcast Unifip. Tem muito conteúdo, eu sempre gosto de lembrar que tem muito conteúdo já publicado, então dê aí um clique na sua barra de rolagem, a gente já tem muitos podcasts publicados, é só você continuar acompanhando. E eu espero vocês no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.